Espanha aprova a chamada Lei Trans, que permite a mudança de género aos 16 anos sem precisar de atestados médicos. Secretário-Geral da NATO alerta para um braço de ferro longo com a Rússia e pede à Turquia para ratificar rapidamente adesões de Finlândia e Suécia à aliança. Na fronteira entre a Turquia e a Síria, muitos refugiados têm a escolha entre ficar numa zona de desastre ou regressar a um país em guerra. Rússia avança lentamente em Bakhmut, mas Zelensky diz que a cidade é uma fortaleza e que os soldados estão firmes. Os deputados espanhóis aprovaram uma lei que permite a mudança de género a partir dos 16 anos através de uma simples declaração administrativa, suprimindo a obrigação de apresentar um atestado médico ou comprovativos de tratamentos hormonais durante pelo menos 2 anos, como era o caso até agora. A lei era um cavalo de batalha da Ministra da Igualdade, Irene Montero, e do Podemos. O Parlamento espanhol aprovou ainda a criação da chamada licença menstrual, algo inédito na Europa, e reformou a lei do aborto, permitindo o acesso a adolescentes com mais de 16 anos, sem precisarem do acordo dos pais. Os membros da NATO devem preparar-se para um longo braço de ferro com a Rússia, porque o presidente Putin não mostra qualquer abertura para a paz, quase um ano após a invasão militar russa na Ucrânia. O aviso partiu do secretário-geral da NATO pouco depois de uma reunião em Ankara, na qual Jens Stoltenberg apelou à Turquia para ratificar de imediato a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. They have removed any restrictions on arms exports, strengthened their legislation on terrorism. Sweden is also amending their constitution and stepped up the cooperation with Turkey, also established a permanent mechanism to continue to work closely with Turkey in the fight against terrorism. Recep Tayyip Erdogan tinha dito à Suécia para não contar com o apoio da Turquia após uma série de protestos anti-islão autorizados em Estocolmo. Agora, com as eleições em junho e a crescente contestação após os terremotos, o presidente turco está a ser pressionado a recuar. This is one of the border crossings the Syrian regime agreed to open so that aid can enter Syria and reach some of the areas affected by those quakes last week. And as you can see, trucks are not the only thing going in. Over there are dozens of Syrian families waiting for a chance to go back to their home country. Some have been saying they had been here in Turkey for several years, but that their homes here also got destroyed in this tragedy. Many say their priority right now is to go back and try to reach loved ones who may be wounded, who may have been lost in this disaster, and see if anything from their previous lives is still standing. رايح على سوريا؟ لوين رايح على سوريا؟ راح اشوف في قرايبيني صار معهم مشاكل. سوريا بإدلب اغرباء زرار. Jamal is 55 and from Idlib. إدلب يقول لك زين يعني؟ إيه كويسة بس هلا في يعني بزلزال صار شوي خراب. أما إدلب شندي كزارة أما صواش واحد. Like most people here, Jamal left Syria for a chance of a better life in Turkey several years ago. Last week's earthquake destroyed the little these people managed to build anew, and is offering them an impossible choice between staying in a disaster zone or going back to a war. Annelies Borges on the Turkish-Syrian border for Euronews. Marselha é apenas uma das dezenas de cidades francesas onde os protestos contra a reforma das pensões voltaram a reunir esta quinta-feira milhares de pessoas. As ruas foram o palco escolhido por muitos para a quinta greve nacional contra um projeto de lei que visa atrasar a idade da reforma dos 62 para os 64 anos, com 43 anos de descontos. A agitação popular não tem, no entanto, travado os trabalhos da Assembleia Nacional, que após uma última revisão esta sexta-feira, deverá enviar o documento da reforma das pensões para o Senado. Recurso crucial para os sindicatos, a greve continua a ser um importante instrumento de pressão, especialmente em França, país com larga tradição de movimentos sociais. Em 2020, o hexágono registrou a greve mais longa da sua história moderna.
O país esteve literalmente no impasse durante mais de 42 dias. Até os advogados protestaram contra a reforma das pensões de Emmanuel Macron. Na Alemanha, os protestos são coordenados localmente pelo poderoso sindicato IG Metall, que no outono passado conseguiu alcançar um aumento salarial de 8%, o maior desde 2008, para cerca de 3,9 milhões de trabalhadores da metalurgia. Negli ultimi decenni, gli scioperi sono diminuiti in tutti I paesi del nord del mondo, con episodi di conflitto intenso in alcuni paesi come la Francia, specie su istituti importanti come le pensioni. In questi casi si parla di conflitto politico. A Itália também tem uma história sindical importante, mas com menos recursos a greves. Normalmente é num dia de protesto a nível nacional que os sindicatos denunciam as políticas governamentais. L'Europa ha dato il via libera, sì, perché Meloni e Giorgetti, che hanno sempre criticato l'Europa, hanno fatto una manovra che è più austerity di quella che gli chiede l'Europa e allo stesso tempo non c'è un intervento sugli extra profitti. As palavras austeridade e Europa não andam juntas há mais de uma década. Foi a 14 de novembro de 2012 que, pela primeira vez na história europeia, se realizou uma greve geral em protesto contra as políticas de austeridade de Bruxelas em vários países europeus. A Rússia afirma estar a ganhar terreno perto da cidade ucraniana de Bakhmut, embora lentamente. Está certamente a infligir estragos em ataques constantes nesta área e em outras posições no leste da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky chamou a Bakhmut a nossa fortaleza, mas os civis da cidade vizinha de Chazivyar já estão a sair. Um mini autocarro vai buscar aqueles que querem partir. Трошки страшно, когда прилеты бывают, ну, и хочется отдохнуть от звука, все это. Внучку проведать. Там же внучка наша живет, куда мы едем, во Львов. Ну, мы надеемся, что ЗСУ буде за нами, победять оцих урків усіх, повбивають їх, от, і ми вернемося. O primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson esteve em Kiev na quarta-feira, prometendo apoio à Ucrânia, mas advertiu que a futura ajuda militar teria de ser equilibrada com as necessidades de defesa da própria Suécia. Mais tarde, o presidente Zelensky admitiu que a situação em direção de Bakhmut é neste momento a mais difícil, mas que as tropas estão firmes. Entretanto, na cidade de Prokhovsk, na região de Donetsk, 3 civis foram mortos e cerca de uma dúzia de outros feridos após bombardeamentos russos num bloco de apartamentos de 5 andares. Um cenário desolador em Wairoa, na Nova Zelândia, após a passagem do ciclone Gabriel. Descrita como a pior tempestade de uma geração, deixa uma paisagem apocalíptica com milhares de casas inundadas, aldeias isoladas e um número ainda indeterminado de mortos. Tragically, police confirm that the number of fatalities caused by the cyclone currently stands at 5. There are still people for whom the police hold grave concerns, and we do need to be prepared for the likelihood that there will be more fatalities. Há centenas de desaparecidos. Segundo a agência EFE, podem ser cerca de 1.400 e mais de 10.000 pessoas foram deslocadas. I want to go see if my baby's okay at Ernie Park. I hope she hasn't been washed away. Embora o Gabriel tenha passado, os meteorologistas prevêem novas tempestades sobre a Ilha do Norte, onde chove há semanas sobre solos já inundados. Imagens inéditas do Titanic foram agora divulgadas em documentário. As imagens foram obtidas durante uma expedição de mergulho de 1986. O Titanic naufragou em abril de 1912, durante a viagem inaugural do porto de Southampton, na Inglaterra, para Nova Iorque. Morreram mais de 1.500 pessoas. O lançamento das imagens coincide com o lançamento de uma versão remasterizada do grande êxito do cinema, o filme Titanic, de James Cameron.
Em Annonay, cidade medieval perto de Lyon, em França, Richard Belliat acaba de abrir uma galeria para mostrar mais de 40 anos de carreira a fotografar grupos e fãs de rock and roll. Um festival de verão em 1980, com The Clash e The Cure no cartaz, despertou a paixão de Belliat. Daí para cá, registrou atuações dos Smiths, de Run DMC, dos Iron Maiden ou de Iggy Pop. What I take photos of, that's always my ears choosing first. And then you realize that the people behind this music are cool people as opposed to fake, right? And if you are lucky enough to like get in front of these people and be creative, try to say, hey, hello, I've got this camera, let's do something together, please. Would you be okay? Yes, sure. That's super cool. Richard Belliat conseguiu a proeza de juntar as duas maiores paixões num só modo de vida: fotografar eventos rock and roll, e conseguiu uma carreira independente sem precisar de aceitar trabalhos só pela obrigação de ter de pagar contas. Literally, I work independently. I don't work for the media. I don't take photos on Monday that someone needs on Tuesday. So why would I even bother taking this photo if I don't like the artist? No interest, like zero interest shooting people I don't like. Amigo pessoal do vocalista dos The Cure, quase desde que começou a fotografar concertos, Richard Belliat tem agora em exibição uma vida a registrar estrelas da música, como os Nirvana. Tudo para ver em Annonay, França.